Valéria ainda não acredita que Mar está dizendo a verdade, mas Ofélia defende que o pai é Luiz. As três ouvem os gritos de Camila chamando por Mar no corredor e Ofélia surge proibindo qualquer escândalo na casa de sua filha. Camila afirma que nem em outra vida teriam uma casa como aquela, acusando as mulheres de serem oportunistas e mortas de fome. Mar impede que Ofélia agrida Camila, mas esta ordena aos empregados que retirem Ofélia e suas filhas. Mar defende que Luiz não aprovaria tal atitude, mas Camila questiona a audácia de mencionar o seu pai depois de tê-lo enganado. Embora Mar negue, Camila grita para que os empregados retirem as três, enquanto Ofélia ameaça expor tudo à mídia. Camila segura Ofélia pelo braço, tentando expulsá-la, chamando seu neto de bastardo, mas Ofélia insiste que é um Portilla legítimo. Camila pergunta o que os funcionários estão esperando, mas Ofélia os impede de agir e eles vão para o quarto. Camila puxa Mar pelo braço, Nicolas e Valéria intervêm para contê-la. Os funcionários retornam com os pertences de Mar em sacos de lixo, mas Ofélia os toma de volta. Valéria anuncia que sairão por conta própria, mas Camila arrasta Mar e a derruba no chão. Valéria socorre a irmã grávida, enquanto Nicolas impede que Ofélia agrida Camila. Arthur declara a Ofélia e suas filhas que não querem mais problemas, mas Ofélia se recusa a ir embora. Valéria encara Arthur com raiva e desapontamento. Valéria tenta convencer Ofélia a irem embora. Arthur se aproxima de Valéria, mas ela o afasta, mostrando seu descontentamento. Valéria e Mar saem humilhadas, enquanto Paulo exibe um sorriso de satisfação. Ofélia alerta que conhece bem os Portilla e os segredos que guardam, avisando que pode se tornar uma inimiga poderosa, deixando Graciela apreensiva. Mar insiste em permanecer na mansão, que considera sua própria casa, mas Valéria leva embora, dizendo que se fosse sua casa não seria expulsa. Graciela afirma que nada que Ofélia faça poderá prejudicá-los. Ofélia responde que Rocio sim. Camila insiste que Mar deve ir embora sem nada, como ela própria teve que fazer, e Graciela concorda, exigindo que ela saia. Antes de partir, Ofélia garante que elas vão se arrepender, afirmando que não são nada neste mundo. Arthur comenta com Nicolas que a situação saiu do controle e que se sente enganado. Nicolas insiste que Valéria é a menos culpada por tudo aquilo. Arthur confessa que tem medo de ser enganado, pois nunca havia sentido algo assim por uma mulher. Nicolas sugere que se ele não confia, talvez Valéria não seja a mulher certa para ele. Arthur admite que depois de tudo não voltarão a ficar juntos. Enquanto isso, Ofélia chega à vila com as filhas, sentindo como se estivesse vivendo um pesadelo e considera voltar à casa dos Portilla, garantindo que pode pressioná-los. Valéria lembra que essa é a realidade delas. Enquanto Mar e Valéria entram em casa, Ofélia sozinha declara que ela própria vai definir sua realidade e não os Portilla. Na mansão, Paula informa a Juan que Mar e Ofélia foram expulsas após a descoberta por exame de DNA que o filho de Mar não é de Luiz. Surpreso, Juan pergunta para onde elas foram e Paula admite que não sabe, sugerindo que Juan possa ser o verdadeiro pai da criança. Camila comemora a chegada de Juan, anunciando que conseguiu tirar Mar da mansão. Juan questiona o motivo da atitude dela e Camila justifica que Mar enganou a todos, fazendo acreditar que o bebê era de Luiz. Transtornado, Juan sai em busca de Mar e Camila tenta impedi-lo, mas Paula aconselha que não se rebaixe e mantenha a dignidade. Irritada, Camila empurra Paula e Leonardo aparece tentando entender a situação. Enquanto isso, Ofélia não se conforma com a nova realidade, reclamando que não tem nem onde dormir. Valéria sugere que Mar use a cama que comprou, enquanto ela e a mãe improvisam no chão, mas Ofélia, revoltada, recusa-se a dormir no piso frio, afirmando que nasceu para travesseiros de pluma, não para privações. Cansadas das discussões de sempre, Mar se retira. Leonardo ainda quer entender por que Camila empurrou Paula, mas ela pede que ele não se envolva. Paula garante que só tenta protegê-la, mas é acusada de hipocrisia e de pensar apenas em si mesma. Paula insiste que os sentimentos da cunhada são importantes e que apenas aconselhou a preservar sua dignidade, mas Camila ironiza. Leonardo defende a esposa, mas Camila afirma que ele não enxerga quem ela realmente é e sugere que ele também comece a agir com dignidade. Em seguida, vai embora. Ofélia promete a Valéria que não permanecerão ali, e Valéria pergunta se ela não percebeu tudo o que causou, lembrando que não há mais nada a ser feito. Mesmo assim, Ofélia afirma que ainda possui algo capaz de prejudicar os Portilla, embora Valéria considere isso apenas fantasia e garanta que o sonho acabou. Ofélia insiste dizendo que ainda há Valéria que pode se aproximar dos Portilla e ajudá-la a lutar pelo que lhes pertence. Valéria, porém, avisa que a mãe não pode contar com ela e Ofélia desafia questionando de que lado ela está. Mar, inconformada, lamenta a morte de Luiz, que foi seu apoio, e recorre à Virgem pedindo um milagre não para si, mas pelo bebê.
Paula aconselha Leonardo a agir com frieza e procurar imediatamente o advogado para se antecipar e dar o primeiro passo antes que Mar tente qualquer ação. Valéria se mostra incrédula diante da tentativa da mãe de usá-la dessa forma e lembra que o filho de Mar não é de Luiz. Ofélia insiste que a vida da criança e o futuro delas depende de Valéria, lembrando que Luiz aceitou o bebê como seu filho e garantiu sua proteção. Valéria reconhece a bondade do gesto, mas Ofélia se mantém firme em não permitir que tirem o que pertence a Mar e ao neto. Ofélia revela a Valéria que um dos filhos dos Portilla não é legítimo de Cecília. Enquanto isso, Juan pergunta a Mar se o filho que ela espera é dele, mas ela o afasta exigindo que fique longe. Ofélia garante a Valéria que Luiz mentiu para os filhos durante toda a vida, revela que descobriu isso por uma mulher chamada Rocio e promete usar esse segredo contra a família Portilla. Valéria suplica que a mãe esqueça a família, lembrando que elas sofreram o suficiente, mas Ofélia permanece irredutível. Juan revela a Mar que já sabe que o bebê não é filho de Luiz, mas ela insiste que Luiz é o pai. Juan segura a mão de Mar, pedindo que ela diga a verdade, olhando nos olhos dele, mas Camila surge furiosa, flagra o encontro e exige explicações. Mar pede que Juan pare de procurá-la e se afasta, mas Juan vai atrás dela. Furiosa, Camila repreende as vizinhas curiosas e os segue. Graciela, assustada com as ameaças de Ofélia, não sabe como guardar o segredo de Luiz. Valéria garante a Mar que nunca julgará e que deseja sua felicidade. Juan chega insistindo em falar com Mar, mas ela se dirige ao quarto enquanto Valéria pede que ele se afaste. Valéria segue Juan até a frente da casa e ele questiona se o filho é realmente dele. Nesse momento, Ofélia retorna do mercado e enfrenta as provocações das vizinhas, afirmando que a vida a trouxe de volta ao lugar que verdadeiramente lhe pertence. Mantendo a postura, Ofélia explica que uma coisa é estar naquele lugar e outra muito diferente é que ele seja seu verdadeiro lar. As vizinhas sugerem que ela seja mais humilde para evitar conflitos e Ofélia responde que não convidará mais nenhuma delas para suas festas, assegurando que quando ela e Mar alcançarem o que merecem, nunca mais se encontrarão. O angustiado implora que Valéria revele a verdade, mas ela sugere que ele respeite a esposa, lembrando que suas famílias já sofreram demais. Toda a cena é observada à distância por Camila. Na mansão, Leonardo informa a família que no dia seguinte Hector chegará para assessorá-los na contestação do testamento de Luiz, com o objetivo de anular a parte da herança destinada a Mar. Jacinto flagra Susana tentando ouvir atrás da porta do quarto de Juan e Camila, e ela explica que viu o filho chegar completamente abalado. Jacinto lembra que Juan já é adulto, mas Susana questiona o que farão caso o casamento fracasse. Ele responde que devem ajudá-los a superar, aconselhando a esposa a confiar na educação que deram ao filho e a manter a esperança. Enquanto isso, Ofélia se desespera diante da pobreza que a cerca e promete que o futuro do neto não será marcado por privações. Juan sugere a Camila que talvez seja melhor encerrar o casamento, reconhecendo que não se uniram por amor e que em vez de felicidade trouxeram dor a si mesmos e a todos ao redor. Camila não concorda, afirmando que estavam começando a ter uma boa relação, e Juan levanta a possibilidade de que o filho de Mar seja dele, caso seja, ele terá que assumir a responsabilidade. Camila lembra que Mar já afirmou que não é dele e pede que ele esqueça essa mulher, mas Juan insiste que não pode ignorar a dúvida. Camila afirma que Mar o manipulou da mesma forma que manipulou Luiz e possivelmente outros, mas Juan defende que Mar não é assim. Camila insiste que ele abra os olhos para a verdade. Nervoso, Juan tenta se afastar, mas Camila não permite, implorando que ele permaneça ao seu lado. Em seu quarto, Arthur observa uma foto de Valéria, pensando nela com tristeza. Ao mesmo tempo, ela também sofre por ele. No dia seguinte, Ofélia se arruma para sair e mostra a Valéria a única peça de roupa resgatada do incêndio, perguntando se ela se sente satisfeita com isso. Valéria suspeita que a mãe está indo atrás dos Portilla, mas Ofélia evita a resposta e pede que Valéria vá ao mercado para preparar o café da manhã de Mar. Valéria insiste em saber para onde a mãe vai e adianta que ela não terá sucesso. Ofélia garante que não permitirá que a herança deixada por Luiz seja retirada de Mar. Valéria afirma que o dinheiro não lhes pertence, mas Ofélia defende que sim, lembrando que Mar se casou com Luiz e que esse foi seu último desejo. Ela afirma que nunca se conformou com a pobreza e não pretende começar agora. Na mansão, Leonardo encontra Nicolas sozinho à mesa do café. Nicolas admite que passou a noite inquieto e sente que não deveriam prosseguir com a contestação do testamento, pois não sabe se o pai desejaria isso. Leonardo insiste que o pai já não está mais presente e que agora cabe a eles lutar pelo que lhes pertence, acreditando que Luiz jamais imaginou estar sendo enganado, reforçando que Paula está certa ao dizer que devem reivindicar o que é seu.
Ainda assim, Nicholas demonstra hesitação, ponderando que desconhecem as condições em que o pai deixou o dinheiro para Mar, mas Leonardo afirma que para ele isso já não faz diferença. Valéria e Mar caminham rumo ao mercado quando encontram Susana, que lamenta a morte do marido de Mar e sugere de forma hostil que agora viúva ela nem deve pensar em se aproximar do filho que é casado. Valéria defende que Mar não está fazendo nada de errado e pede que Susana as deixe em paz, mas ela insiste em deixar seu aviso claro. Na mansão, Hector alerta os Portilla que a impugnação do testamento pode comprometer a reputação de Luiz e expor a família. Graciela pondera que talvez não vale a pena, mas Camila exige rapidez, querendo revelar ao mundo a verdade sobre Mar. Leonardo apoia Camila, enquanto Nicholas concorda com Graciela e defende cautela. Ainda disfarçada como Glória, Ofélia procura Rocio. Sentindo-se perdida, Mar desabafa com Valéria e se emociona ao lembrar quanto Luiz acreditava nela, incentivando-a a estudar e a construir um futuro melhor. Ela reflete que ele seria um exemplo verdadeiro para seu filho por ser um homem admirável. Mar lamenta as ilusões que se perderam junto com Luiz e a vida melhor que sonhava oferecer ao bebê. Valéria assegura que tudo o que planejaram ainda pode se realizar, mesmo que leve mais tempo do que imaginavam. No entanto, Mar prefere se conformar, aceitar a maternidade e buscar um emprego ou alguma forma de trabalho para sustentar e cuidar do filho. Valéria reforça que juntas realizarão seus sonhos e promete proporcionar um futuro digno para o sobrinho. Ofélia tenta se aproximar de Rocio, determinada a confirmar quem é seu filho para ela poder ficar perto dele. No entanto, Rocio a recebe com desconfiança, acreditando que Ofélia ainda seja fiel aos Portilla e a expulsa convencida de que não deve cair em armadilhas. Na mansão, Arthur se sente indeciso sobre o testamento, enquanto Camila insiste que ele não pode permitir que Mari e sua mãe fiquem com nenhum patrimônio da família. Leonardo argumenta que foram enganados e traídos e que não podem deixar nada para o bebê, considerado bastardo. Paula também pressiona Arthur, quando de repente todos ficam paralisados ao ouvir a voz de Luiz chamando pelos filhos. Ao aparecer vivo, Luiz surpreende a todos, o reencontro é marcado por abraços e lágrimas de emoção. Luiz esclarece que tudo não passou de um mal-entendido. Camila e Arthur, aliviados, aproveitam para pedir perdão ao pai, enquanto Paula observa frustrada. Luiz então explica o que realmente aconteceu. A caminho do Congresso, ele foi interceptado por um carro. 2 homens armados o obrigaram a parar, arrastaram-no para fora do veículo para assaltá-lo. Ele tentou reagir, mas foi agredido e deixado inconsciente à beira da estrada. Os assaltantes levaram sua carteira, celular, pertences pessoais e até os sapatos. Por sorte, um casal que passava pelo local o encontrou e o levou a um pequeno posto de saúde na cidade mais próxima, onde recebeu atendimento e permaneceu inconsciente por vários dias. Quando recuperou os sentidos, deram-lhe algum dinheiro para que pudesse retornar. Graciela, ainda emocionada, considera que tudo foi obra de Deus e Luiz concorda, reconhecendo que recebeu uma segunda chance. Ele então pergunta por Mar. Nicholas revela que tiveram que expulsá-la da casa e Luiz, surpreso, questiona o motivo. Leonardo explica que descobriram que ela receberia um fundo de investimento pela gravidez. Camila acrescenta que descobriram que o filho que ela espera não é de Luiz. Luiz, confuso, pergunta do que eles estão falando e Leonardo revela que fizeram um exame de DNA do corpo que acreditavam ser de Luiz, pensando que Mar os havia enganado. Indignado, Luiz afirma que nem mesmo morto respeitaram sua vontade e que sua decisão sobre o patrimônio deveria ter sido honrada. Paula tenta argumentar que foram dias difíceis, mas ele deixa claro que isso é uma questão entre ele e os filhos. Susana pergunta a Juan se ele e Camila brigaram e ele admite que discutiram, mas garante que está tudo bem. Ela explica que os casamentos têm altos e baixos, mas que no fim o que importa é o amor entre o casal, buscando a confirmação que eles se amam. Juan pede à mãe que não se preocupe tanto. Hector explica a Luiz que os filhos desejavam ter segurança, mas ele lembra que deixou dinheiro suficiente no testamento para assegurar o bem-estar de todos, inclusive dos netos, e questiona se isso ainda não é suficiente. Arthur argumenta que acharam estranho ele ter deixado tanto para amar, por isso descobriram que o filho não é de Luiz. Luiz afirma que deveriam ter respeitado sua decisão. Leonardo pergunta por que o pai não contou a ele sobre a gravidez de Mar, mas recebe um empurrão. Camila justifica que pensaram que Mar havia se aproveitado dele. Luiz explica que não falou sobre a gravidez porque não era o momento adequado. Graciela tenta defender os sobrinhos, mas Luiz demonstra decepção ao perceber que nunca será respeitado e nota que Hector está ali para impugnar o testamento. Luiz se afasta desapontado, seguido por Graciela. Valéria sugere que Mar deveria contar a verdade ao pai do bebê, mas ela insiste que o pai é Luiz. Juan passa por elas e Valéria lembra que, por serem vizinhos, os encontros com Juan serão frequentes.
Luiz também repreende Graciela por ter permitido que os filhos agissem dessa forma. Ela pede que ele compreenda que todos pensaram que ele estava morto e descobriram que o filho não era dele. Luiz ressalta que fizeram um exame no corpo errado, que nem mesmo o cadáver respeitaram e que tudo foi por dinheiro. Ele afirma que seus filhos precisavam da orientação, da experiência e do amor de Graciela, mencionando ainda com indignação que expulsaram uma jovem grávida. Graciela argumenta que a relação estava muito tensa e que a senhora Garcia complicou tudo, revelando a gravidez, mas Luiz reforça que sempre esperou que Graciela oferecesse apoio real, mas não pôde fazer nada. Graciela garante que queria ter feito muitas coisas, mas que a senhora Garcia ameaçou, dizendo que contaria o que sabia sobre Rocio. Ofélia desabafa com Amparo, afirmando que não quer permanecer na vila, insistindo que o pai do bebê é Luiz, alegando que o exame de DNA deve ser falso, como tudo naquela família. Ofélia chora lamentando que o bebê não merecia a vida que o aguarda, inconformada por ter se sacrificado tanto e agora ver seu neto enfrentar carências. Amparo assegura que o bebê terá um futuro cercado de amor, mas Ofélia ressalta que o dinheiro também é essencial e que os filhos de Luiz tiraram isso do seu neto. Ela sente a mesma impotência quando percebeu que o marido não proporcionaria a vida que ela esperava depois de ter sido entregue pelo pai como se fosse uma mercadoria. Ofélia confessa que imaginou ter uma vida tranquila e feliz, mas não foi assim. Luiz repreende Graciela por ter cedido às chantagens de Ofélia e garante que ela desconhece tudo sobre Rocio, mas Graciela explica que não quis arriscar. Luiz decide conversar com Ofélia e Graciela alerta que se seu filho descobrir que não é um Portilla, isso o afetará profundamente. Luiz comenta que optou por proteger Mar e demonstra ainda mais decepção por Graciela ter apoiado a decisão dos filhos.